Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um programa aqui do Backstage Tour. Faz tempo que eu não apareço, peço perdão para vocês, estava uma correria danada aqui, depois eu conto as novidades, mas hoje um programa mega especial, porque além de ser um dia especial, hoje é dia 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, é o dia que a gente comemora aqui as atividades do turismo do planeta todo e a profissão de turismólogo. E hoje com a gente aqui é uma pessoa, uma profissional muito conhecida no mercado e que eu tenho a honra de trazer aqui para vocês hoje. Eu conheço ela faz pouco tempo, a gente está trabalhando em alguns projetos, mas Ju, é um prazer ter você aqui, a Juliana Aranega. Pessoal, Juliana, enfim, vai trazer um tema muito bacana aqui que a gente está trabalhando juntos e que ela tem uma especialidade bem bacana, que é a criação de comunidades. Mas antes de falar no tema, Ju, obrigado, boa noite, bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigada, Rodrigo. Uma alegria falar aqui para o seu público e tenho certeza que vai ser uma conversa gostosa. Legal, Ju, bacana. E assim, eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quem que é a Juliana? Um pouco da sua trajetória, como é que você começou nesse mercado? Enfim, traz um pouco da sua trajetória para a gente aqui, Ju. Quanto é que tempo a gente tem aí? Aqui não tem problema, a gente vai tocando. Boa. Bom, na verdade, minha primeira formação é em gastronomia, e eu trabalhei na cozinha. Hoje, inclusive, eu estive lá em visita técnica no WTC, e foi um lugar que eu trabalhei lá na cozinha do WTC, na época que tinha o Win lá, o espaço de banquetes, que chamava Infinito naquela época. Até brinquei lá com a equipe, hoje eu falei, nossa, eu lembro quando aqui era Infinito, a galera, para! Nossa, como você é antiga! E aí eu brinco que eu já fiz eventos da cozinha ao palco, tudo que vocês imaginarem de todo backstage. Eu trabalhei muito com catering, trabalhei no Charlot, então comecei conhecendo muito essa parte logística de alimentação, e fui cliente, fui agência, então tenho passagens pelos 360 graus aí do setor de eventos, então tenho uma visão bem holística de como é que funciona esse setor. Isso que eu ia falar, te traz uma visão bem holística de tudo, né? Como funciona, processos, enfim, aquilo você conhece da mesa até a produção, né? Total. E eu adoro, né? Eu falo que esse bichinho me picou desde o começo, e embora eu tenha mudado muitas vezes, né? Dei aula no Senac, de eventos também, e embora eu tenha mudado muitas vezes a minha cadeira, eu estou sempre no setor. O evento está sempre presente na minha profissão, e dentro de comunidades não é diferente. Vai ser um prazer falar sobre isso aqui. Que legal. Você falou do Senac, eu fiz Senac também, acho que é uma grande escola para todo mundo, né? O Senac como uma grande casa aí do turismo, né? Do mercado de eventos, gastronomia especialmente, hotelaria, né? Você estudou no Senac gastronomia ou não? Não estudei no Senac, só dei aula lá, mas foi uma casa onde eu fui muito feliz, fiz muitas amizades, tenho contato com muitos alunos, tenho orgulho dos meus alunos, que são pessoas muito, muito queridas, excelentes profissionais, e dá aquele orgulho, assim, de a gente ver eles crescendo no mercado, fazendo acontecer. Muito legal. O Senac realmente é uma escola e a gente aprende muito mesmo na prática, realmente, né? Vivencia aquilo na prática. Ô Ju, mas entrando um pouco no tema da nossa conversa, assim, comunidades, né? Hoje eu costumo falar que comunidades, acho que é um conceito, talvez um dos mais, não modernos, mas mais atuais, né? Quando a gente fala de um relacionamento. Então, mas assim, o que é a comunidade, né? A pessoa, quem está escutando a gente aqui pela primeira vez e já ouviu falar em comunidades, o que é esse conceito? Olha, eu acho que você vai ouvir comunidades com muitos conceitos diferentes, se você for ver por aí. Eu vou contar um pouco da minha visão, e assim, eu sempre participei muito de entidades do setor, assim, eu acredito muito nessa construção conjunta. Eu estava na equipe que trouxe a MPI para o Brasil lá em 2008, e eu acredito muito nessa troca, assim, eu acho super fundamental.
Então, de alguma forma, as comunidades também sempre tiveram aqui comigo. Mas o que eu percebi é 2020, março de 2020, eu acho que todo mundo aqui vai ter vivido isso de alguma forma, porque a gente estava com muita gente de eventos, mas a gente viveu aquela coisa de, pela primeira vez, a gente ter que desmontar eventos, né? A gente tinha planejado tudo, era um ano para ser o melhor ano, a gente estava com muitos contratos fechados, muitos eventos, e a gente tinha um evento que era dia 16 e 17 de março, e, enfim, a gente estava, vai dar, não vai dar, vai dar, não vai dar, não deu. E aí foi essa experiência de desmontar muitos eventos, então voltar tudo para trás. E ali no dia 17 de março saiu na revista da MIT, que é uma revista que eu leio com bastante frequência, saiu lá um estudo falando, olha, vão ser 2 anos de isolamento social, esteja preparado para isso. Naquele momento eu falei, caraca, o que a gente vai fazer? Exato, o que vai acontecer, onde é que a gente vai olhar? E aí eu comecei a ver muitas alternativas e tal, e comunidades era aquela coisa que sempre estava ali no imaginário, sempre tinha alguma coisa a ver. E aí eu falei, cara, a gente vai ter que transformar a estratégia que a gente fazia de eventos, como aquele grande momento de encontro, numa estratégia da gente manter essa comunidade aquecida ao longo do tempo. E aí eu lancei uma série de encontros, tal, né, que eu chamava Isso Não É Uma Live, e era justamente para falar disso, assim, a gente vai ter que começar a colaborar entre si, a gente vai ter que pensar em trocar, fazer cocriação, porque o nosso mercado mudou completamente, e assim, a gente precisa continuar se relacionando. Aquilo que acontecia dentro dos eventos precisa continuar acontecendo de alguma forma. E aí eu resolvi mergulhar nesse universo das comunidades, estudar muito, e falei, cara, é aqui um caminho que eu acredito, que eu acho forte. E para qualquer comunidade, claro, os eventos são pilares de sustentação, eles são super importantes, eles fazem esses encontros, é o que faz a comunidade realmente acontecer, né? Então, pensar numa comunidade é pensar também numa sequência de eventos, mas não só isso. Isso que eu ia falar, a comunidade não é só eventos, né? A comunidade tem outras atividades, outras disciplinas que fazem essa comunidade ficar ativa no decorrer do tempo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma série de insumos que a gente vai criando, de provocações, que a gente vai trazendo para esses membros, para que eles estejam mais conectados, estejam mais colaborativos, estejam com a conversa mais aquecida possível. Então, isso vai desde mentorias, a conteúdos mais hards, a lives, a podcasts, a estudos, relatórios, pesquisas. Então, tudo isso fomenta a comunidade, faz com que ela, de fato, participe e interaja entre os membros. E a grande beleza da comunidade é essa cocriação, né? Esse ambiente colaborativo, em que você sabe que tem uma rede ali, que a hora que você precisar de ajuda com aquele determinado tema, você pode pedir, alguém vai te ajudar. Eu gosto muito do David Spinks, ele hoje, eu separei o livro dele aqui para mostrar para a galera. Legal, The Business of Belonging, olha lá. Esse livro aqui vale muito a leitura, ele é super didático, ele dá o passo a passo de como fazer. O David Spinks é o cara que fundou a CNX, que é a principal associação de Community Managers global. Aqui no Brasil existem 2 capítulos atualmente, já tivemos mais, mas hoje reduziram a 2, porque a comunidade também tem isso, né? Você aumenta e diminui, é o movimento natural da comunidade. Então a gente chegou a ter 5 capítulos do CNX no Brasil, e aí eles têm que ser ativos. Eles têm que seguir aquele framework que a comunidade propõe. Se não for, não faz sentido continuar. E aí hoje tem aqui em São Paulo e tem em Recife, são 2 capítulos muito ativos, globalmente, inclusive. E também, para quem se interessa no assunto, vale a pena acompanhar o que eles estão fazendo. E aí o David Spinks é o cara que fundou isso, é um cara super empreendedor e é hoje o maior especialista em comunidades. E ele faz, a CMX faz uma série de pesquisas, de estudos, com muitos dados muito interessantes, que para quem gosta do assunto também vale a pena acompanhar. E tem uma coisa que ele fala, né, de como é que nasce a comunidade, que eu acho muito interessante, que ele fala que todos nós temos algum superpoder, todos nós somos um pouco super-herói. Tem alguma coisa que a gente faz e que a gente não conta muito para as pessoas, porque a gente acha que ninguém mais faz aquilo, a gente ninguém mais faz, só da gente. E quando você começa a contar isso para o mundo, você começa a descobrir que tem várias pessoas que fazem isso. E aí, quando você começa a descobrir, você se junta e aí você forma a sua liga, né? A sua liga de super-heróis. Eu brinco com uma coisa super trivial que eu faço kombucha.
Kombucha é uma bebida, né, fermentada de chá verde, para quem está nos acompanhando aqui não conhece. É uma bebida fermentada, um processo, vai que lembra alguma coisa da cerveja, mas ela não é alcoólica. E aí você faz saborizações, e você troca receitas e tal. Gente, é uma comunidade que mexe no mundo inteiro, e tem muita gente. E é muito legal, porque todo mundo se ajuda. E assim, é uma bebida viva, né? Composta de bactérias, leveduras e tal. Então rola contaminação, rola um monte de coisa nos processos, que aí tá todo mundo ali se ajudando para falar como é que você resolve isso, o que você faz e tudo mais. E aí parece que assim, putz, só eu faço, mas na hora que você começa a contar para as pessoas, minha esposa também faz, minha mãe fazia, minha vizinha adora isso também. Aí você começa a descobrir um monte de gente, e aí você começa a formar a comunidade. Você vai vendo assim, pessoas com a mesma afinidade, né, sobre o mesmo tema, né? Exatamente, assim, no mundo ideal, a gente fala que as comunidades são movidas por causas, por um propósito maior, né? O tal do propósito massivo transformador, que a gente fala bastante num contexto corporativo. Então, assim, é um objetivo comum. Então, a gente vai lá, você pega uma marca como a Doritos, por exemplo, ou a Ben & Jerry, que também faz um trabalho parecido, que está ali lutando pela causa LGBTQIA+, né? Que tipo de ações eles fazem? Então, além deles apoiarem a parada LGBTQIA+, além deles estarem na mídia o tempo inteiro falando disso, eles estão lá dentro das principais ONGs, das principais casas de apoio à população LGBTQIA+. No caso da Ben & Jerry's, eles financiaram todo o trabalho de advocacy para a questão da legislação contra a LGBTfobia. Então, que legal. Eles assim, chegam a Brasília para defender esses direitos desse público e tudo mais. Quer dizer, ultrapassa as barreiras aí, né? Não é... Desculpa, até... Porque se você for analisar esse esquema, a comunidade em si, ela é muito... Ela se assemelha a uma associação no sentido, né? Você tem históricos aí, não que se assemelha, mas se você for fazer um paralelo, né? Historicamente, porque é um tema novo, né, Ju? É uma coisa que vem acontecendo de alguns anos para cá, né? Historicamente você tem as associações, as entidades fazendo esse trabalho, só que a comunidade realmente em torno de um objetivo comum, e muitas vezes assim existem as comunidades corporativas e aquelas de afinidade, né? Eu acho que o próprio Facebook também lançou, tem uma campanha recente do Facebook falando grupos, né, comunidades, você encontra aqui, encontre outras pessoas que também curtam andar de bike, encontre outras pessoas que também toquem violino, que são os grupos do Facebook, né? Acho que tem muito disso. Agora, uma dúvida que eu tenho é assim, como que transportar isso para um ambiente corporativo, né? Vou dar um exemplo, eu sou uma marca, eu tenho meus clientes, eu consigo criar uma comunidade para os meus clientes sem que não tenha conflito, porque esse conflito acho que é complicado, né? Sei lá, se os caras são concorrentes, hoje tem o compliance aí também, no meio de tudo isso, como que uma marca pode através da comunidade, trabalhar o seu brand, obviamente, mas o seu comercial também, Ju? Olha, dentro do universo corporativo, hoje a gente tem 3 tipos de comunidade que são as mais comuns. Não quer dizer que são as únicas, mas são as mais comuns. A primeira delas é a comunidade de equipe interna, né? Então, como é que você trabalha a sua equipe interna para que seja uma coisa mais horizontal, mais colaborativa e não seja aqueles silos, né, de que cada um trabalha na sua área e faz o seu negócio aqui. Tradicionais silos, todo mundo acho que já sofre disso, né? Exatamente. Então, como é que você dá essa liga entre essas pessoas para que elas colaborem mais entre si no dia a dia? Então, essa é uma das principais, e tem muito a ver com cultura, disseminação da cultura da empresa e tal. Depois a gente tem as comunidades de inovação, sejam elas internas ou externas. Então, muitas empresas que hoje se relacionam com startups e querem ter esse ambiente de open innovation, a comunidade ajuda muito nesse processo. Então, acho que essa é a segunda comunidade corporativa que a gente vê com mais frequência. E a terceira é a de clientes. A de clientes a gente vai ver muito num contexto de tecnologia. Então, as empresas de tecnologia, que são as que estão mais avançadas nisso, porque é aquela coisa, você lança uma nova feature no seu sistema, no seu programa, em vez de você ter lá uma equipe de call center pronta para atender, para tirar dúvida, o cara vai direto com outros usuários, que muitas vezes vão responder melhor, de forma mais precisa Sim. e mais rápida, e claro, para a empresa, sem custo nenhum, né? Sim, E aí o que ela faz quando ela fomenta essa comunidade de usuários, de clientes, além dela ter uma redução grande no custo, ela tem
embaixadores da marca, né? São pessoas que acabam sendo, tendo essa figura de dar escala para aquilo que você precisa dentro da sua estratégia. E pessoas que são voluntárias, que são realmente fortes usuários, os heavy users, ajudando no desenvolvimento do seu negócio. Então isso é muito legal, quando você dá esse nível de senso de pertencimento para os seus clientes. E você trouxe uma palavra no começo que é a colaboração, né? Eu sinto isso. Eu faço parte de algumas comunidades super pequenas e tal, e eu percebo muito a troca, né? As pessoas, eu acho que quando as pessoas sentem a confiança de que dentro dessa comunidade existe a troca, que elas podem confiar uns nos outros, né? Que as informações são, informações coerentes, informações relevantes, eu acho que tem essa troca. Eu acho que sem colaboração não tem comunidade, né, Ju? Se as pessoas não trocarem, não se ajudarem, é difícil, né? É legal você trazer isso, porque lá no começo eu falei, né? Tipo, você vai ver muitos conceitos de comunidade. Exato. E tem muitas pessoas no mercado que chamam de comunidade, por exemplo, gestão de redes sociais. Que, no geral, é um espaço de uma via só. Então, tem lá uma marca que comunica para uma audiência. Mas entre essa audiência não tem colaboração. Então, no sentido mais puro da comunidade, isso não é uma comunidade. Isso é um canal de comunicação. Legal. Que muitas vezes ajuda na estratégia da comunidade para a gente espalhar, chegar em novos públicos e tudo mais. A gente usa, sim, as redes sociais para isso, dentro das estratégias de comunidade, mas não é isso, né? Não é... gerenciar redes sociais não é um trabalho de comunidade, pode até ser uma parte, mas não é isso. A comunidade está realmente nessa troca, nessa colaboração entre as pessoas, e não dependendo de uma hierarquia. Então, assim, ela tem que ser o mais horizontal possível. E aí, como é que você faz isso? Tendo bons frameworks, né? Então, a gente trabalha dentro de comunidade, a gente trabalha com muitos frameworks, porque a gente quer que as pessoas tenham autonomia para fazer as coisas. E para elas terem essa autonomia, a gente precisa ter modelos prontos que sejam fáceis de ser replicados e disseminados. Quando você fala de não ter hierarquia, é realmente as pessoas terem essa liberdade, né, de poderem conversar e perguntar e questionar e terem modelos de trabalho já realmente definidos, né, que vai ajudar ele a aplicar ou a tirar uma dúvida e tal. Mas você está comentando e assim, eu consigo enxergar alguma coisa em WhatsApp e tal. Como é que essa comunidade se reúne? Assim, claro, né, na pandemia a gente estava isolado e tal. Agora os eventos voltando, essa comunidade ela se reúne só em eventos? Ou, por exemplo, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, sei lá, existe um site, aplica... Como é que é no geral, né? Eu sei que cada comunidade tem a sua estratégia, mas no geral, como criar? Porque o que a gente quer, na verdade, é ter uma régua de comunicação flat, né? Frequência determinada e uma régua funcionando o ano inteiro. É isso que a gente quer no final das contas, né? E como fazer isso e como colocar isso em prática, na verdade, né? Eu acho assim, no começo, quando você está desenvolvendo uma comunidade, você precisa de uma estratégia omnichannel. Então, assim, a parte de planejamento, você conversar bastante com seus stakeholders, ver quem é esse público, onde é que eles frequentam, quais são os espaços onde eles estão, é fundamental para esse começo, para você ir buscar essas pessoas, interagir com elas e falar. Num segundo momento, você vai para um canal proprietário e tal, mas isso é uma coisa que leva um tempo, assim, tem um aculturamento de você acostumar, e aí tem aplicativos excelentes, e tem essas plataformas abertas, então você vai ver gente no Discord, você vai ver gente no Slack, no próprio Facebook, todas essas redes sociais hoje têm soluções para comunidades, e aí vai depender de cada comunidade qual se adapta mais, mas, claro, quando a gente está falando de uma comunidade corporativa, o que a gente tende a fazer é um canal exclusivo, desenhado para ela, e aí existem ferramentas completamente personalizáveis para isso. Mas a gente nunca recomenda que você comece já por aí, sabe? Isso é uma coisa que vai ao longo do tempo. Então, no começo, você tem que entender onde é que essas pessoas estão. Às vezes, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta que funciona. Uma comunidade não acontece só no grupo de WhatsApp. Nunca. Ela precisa ter muitas outras ações e atividades para realmente se reconhecer como uma comunidade, mas é uma ferramenta que pode, sim, ser bastante útil para a gestão das comunidades, pelo menos no começo, pelo menos inicialmente. Porque esse eu acho que é o desafio, né? Se você juntar, sei lá, vou dar um exemplo, uma comunidade, de repente cria-se uma comunidade de motoboys, sei lá.
público de sei lá quantos mil motoboys tem no Brasil, deve ter milhões. Então, assim, como que você faz essa galera? Claro que você vai começar com uma pessoa, a coisa vai crescendo, mas como que você vai fazer essa galera trocar experiências, né? Se ajudar ou, enfim, ter esse senso de pertencimento. Sem a tecnologia isso não acontece, né? Eu não consigo enxergar isso sem a tecnologia, né? Não, total. Você fala de motoboys e eu penso em todos esses aplicativos de entregas, assim, né? Também. Sem citar nomes. E todos eles trabalham comunidade, né? Tem um community manager para cuidar dessa galera. E aí tem uma coisa muito delicada, muito sutil, que é como é que a gente faz a gestão de crise, né? Porque Sim, aí exato. você é uma marca contra um universo gigantesco de entregadores. E aí, como é que você vai, quando eles se juntam contra essa marca, como é que você vai lidar e gerir isso? Então, a gente trouxe já alguns cases nos nossos eventos, e é interessante porque o trabalho de comunidade para esse público, muitas vezes, vem através da família. Então, para você chegar nesse cara, você precisa trabalhar bem a família dele, porque às vezes a família é a primeira a desincentivar ele a ter esse tipo de trabalho. Sim, exato. Acha que é um trabalho muito arriscado, e aí quando você começa a envolver a família começa a pegar menos do pé do cara e cobrar menos dele estar trabalhando demais, né? Aí você começa a ter um resultado melhor dessa comunidade. Então, muitas vezes, para você chegar num público específico que você quer trazer, você tem que olhar o contexto todo, né? E às vezes precisa trazer outras pessoas para essa formação de comunidade. Ô Ju, e aí a gente está falando, claro que o conteúdo tem uma perna importante aí, né? Tem uma pegada importante, a gente falou de conteúdo, tem a colaboração, mas como que constrói essa comunidade, né? Você vai colocando conteúdo para a galera consumir, discutir, debater, o pessoal vai se ajudando, mas que mais? Quais são os ingredientes aí, né, nessa grande receita para ter uma comunidade saudável, uma comunidade atuante, na verdade, né, que as pessoas se sintam parte dela e que queiram trocar, né? Acho que isso é o mais legal, né? As pessoas saberem que ali elas têm um refúgio, ou ali elas têm um apoio, ou ali elas têm companheirismo e que eles podem recorrer a essa comunidade sempre que precisar, né? Quais os ingredientes para fazer essa receita funcionar? O nosso framework que a gente trabalha tem 6 passos. O conteúdo é o quinto deles. Tá, ó, às vezes legal. A gente vê a galera começando pelo conteúdo. Exato, é mais tradicional, né? Vai mais ali na frente. Então, assim, primeiro assim, a gente precisa ter a política muito clara e a política que faça sentido para aquele nosso público, né? Então, a gente precisa já, de partida, deixar claro o que aquele grupo pode esperar dessa comunidade e o que ele pode oferecer para essa comunidade. Legal. Aí, assim, o primeiro passo é fazer um onboarding bem feito, né? Então, não adianta ter isso aí lá gravado em algum lugar publicado e ninguém lê. Então, assim, o onboard tem que ser no one-on-one. Precisa ter um community manager, um embaixador, uma pessoa que faça as boas-vindas dessa pessoa na comunidade e fala, olha, cara, aqui você vai poder ter esse tipo de resposta, esse tipo de ajuda, esse tipo de resultado, e você pode colaborar de tal forma, tal forma, tal forma. A gente tem tantos encontros mensais, a gente tem tais conteúdos semanais e tal, mas esse onboarding é muito importante, esse acolhimento da pessoa quando ela chega. E aí tem a figura do community manager, que é fundamental, principalmente nesse início, porque as comunidades, elas tendem a começar pequenas, sabe? Então, assim, começa lá com 15, 20 pessoas, né, que de repente essas pessoas vão se transformarem nos embaixadores, as pessoas que vão exercer uma posição de liderança, que vão multiplicar os modelos que a gente cria. Então, o community manager, assim, o cara vai lá, pede ajuda, ninguém responde, é função dele. Quando ele fez o onboard, ele conversou com a pessoa, ele sabe o que cada um sabe, o que cada um pode ajudar. Então, vai lá, marca, chama, olha, fala aqui, ajuda, faz essas conexões, faz essas pontes no começo. Legal. Conforme o tempo vai passando, as pessoas vão ganhando confiança, vão vendo que ali, quando elas pedem ajuda, elas recebem de fato ajuda. Quando elas podem ajudar, elas se sentem valorizadas, elas se sentem importantes, você mexe com a autoestima delas. Então, isso vai acontecer organicamente no segundo momento, mas no primeiro momento, essa figura do community manager facilitando essas pontes é super importante. Então, eu acho que esse é um ingrediente bacana. E outra coisa é frequência, né? Porque às vezes
mas comunidade não é uma coisa que vira do dia para a noite, sabe? Que dá resultado em 1 mês, 2 meses. Então, a coisa precisa ir acontecendo. Então, assim, faz o evento uma vez por mês, e tudo bem se aparecer 3, 4 pessoas na primeira vez, sabe? Se na segunda vez aparecer 5 ou 6. Mas continua fazendo. O David Pink fala, don't fear the crickets. Né? Deixa o grinho lá fazendo cri-cri, tá tudo bem, gente. Isso faz parte da construção de uma comunidade. Então, assim, persevere. Continue fazendo, mas frequência é super importante, porque é assim que você vai criar cultura, é assim que as pessoas vão se acostumar toda última quinta-feira do mês a gente tem um encontro, beleza, esse mês não deu para eu ir, mas mês que vem eu vou, né, última quinta-feira do mês, tá bom. E aí as pessoas vão se acostumando. Toda segunda-feira eu recebo lá a newsletter, eu vou tirar 5 minutos para ler lá o que é as principais notícias desse setor, desse assunto que estão rolando aí durante a semana. Então, assim, é frequência, até que isso vire uma cultura dentro da comunidade. Pô, que legal. E aí que você falou, conteúdo é o 5º passo, quer dizer, tem alguns passos antes, né, João? Exatamente. E o conteúdo, realmente, a gente, às vezes, começa com ele, achando que as pessoas querem receber conteúdo, mas a gente já é bombardeado de conteúdo o tempo todo, né? Você exatamente. O mais importante é que as pessoas se conectem, né? Que elas se reconheçam como parte, elas tenham esse senso de pertencimento. Tipo, isso aqui sou eu. A gente fala assim que as pessoas entram numa comunidade buscando uma ajuda, elas precisam que a comunidade seja útil para elas. Mas elas se sentem parte da comunidade quando elas começam a ajudar outras pessoas. Legal. Então, dentro dessa curva, assim, quando ela tá lá, pede ajuda, legal, alguém me ajudou aqui. A hora que ela começa a perceber que ela pode ajudar outras pessoas, ela fala, nossa, isso aqui é meu. Eu tô ajudando. Então, isso é muito importante. Eu estava conversando com uma neurocientista algumas semanas atrás, e ela estava falando, né, que, tipo, hoje se fala muito de bem-estar, de tá todo mundo estressado, não sei o quê. E aí a gente olha muito pro eu, né, essa coisa do autoconhecimento, e vai fazer terapia, e faz meditação, e faz yoga, eu. E ela fala, cara, o bem-estar tá quando a gente ajuda o outro, sabe? Quando a gente se conecta com outras pessoas. É isso que faz a gente se sentir bem, potente, útil, pleno, de verdade. Então, eu falo que participar de uma comunidade onde você sente que você pertence àquele lugar é um exercício de bem-estar, é uma coisa Exato. Que faz bem para todo mundo. E imagina uma marca que te proporciona isso, te proporciona esse espaço. Né? Que tipo de valor você dá para uma marca dessa? É inestimável. Então... Não, você falou isso e eu fiquei pensando aqui, isso serve para criação de comunidade, serve para qualquer segmento, para qualquer negócio, ou você enxerga que alguns segmentos fazem parte, tem mais condição de fazer isso? Por que eu estou falando, galera? Vocês não sabem, a gente está no mesmo grupo aqui, né, da LAMEC, que organiza, a Ju vai falar um pouquinho do MPI e tal, que é do segmento de eventos. Mas dá para criar comunidade em qualquer segmento, Ju? De negócio ou de trabalho ou não? Dá para criar em qualquer segmento. Eu acho que tem segmentos que estão mais prontos, mais maduros para isso. Tá. Né? Acho que tecnologia já vem fazendo isso há mais de uma década e bem feito, né? Principalmente com os desenvolvedores e tudo mais. Mas as áreas de inovação, que estão crescendo muito nas empresas, né? Antes era uma área meio acessória, hoje você já vê as empresas tendo lá um C-level olhando para a inovação. Né? Então, tendo uma atenção maior, as áreas de inovação, comunidade é muito importante, porque você consegue acelerar, fazer as coisas de uma forma muito mais rápida do que sem a comunidade. Então, assim, quando você tem uma comunidade pronta lá, você faz uma prova de conceito. Olha, estou com uma ideia aqui, galera, o que vocês acham? Você tem feedback instantâneo ali na hora. Legal. Então, acho que tem algumas áreas, acho que tem algumas áreas e alguns segmentos que estão mais maduros. Né? E aí tem uma coisa de expectativa e realidade também, porque criar uma comunidade esperando que daqui a 2 meses você vai começar a colher grandes resultados é uma bobagem, porque é uma coisa de médio e longo prazo, assim, os resultados de uma comunidade. Então, quem for desenhar, quem colocar uma linha no seu planejamento estratégico, criação de comunidade do meu negócio, pode esperar um projeto de longo prazo, então, né, Ju? Pode esperar, assim, antes de 6 meses é difícil você colher alguma coisa, então é um projeto de médio e longo prazo, sim. E o que são grandes resultados numa comunidade? Como que a gente mensura o que são os resultados esperados de uma comunidade? A gente não está falando de grana, ou outra coisa que eu te perguntar, as pessoas pagam para fazer parte de uma comunidade? Então, acho que é isso. Quais são os resultados esperados e se existe uma associação, né? Ou se a pessoa tem que se associar, pagar alguma coisa, ou se é gratuita?
ou se existem vários modelos? Como é que você vê isso na sua experiência? No universo corporativo, não. As pessoas não costumam pagar para participar de comunidades. No universo associativo, sim. Sim. Né? Mas no universo corporativo, não. Agora, eu acho muito boa essa sua pergunta sobre resultados, porque no estudo da CMX, eles mostram lá, né, eles dividem em 6 tipos de comunidade. Então, a comunidade de suporte, que é aquela que você está usando a solução lá, você está com um problema, em vez de você ligar num saque, você vai perguntar para uma comunidade lá que vai te responder como é que você resolve o problema que você está tendo com aquele produto. Tem as comunidades de inovação, tem as comunidades de engajamento, de advocacy, enfim, eles têm seis divisões lá. E aí, para cada uma delas, eles mostram quais são os indicadores mais utilizados. E aí, quando você olha como é que o C-Level da sua empresa avalia o resultado da sua comunidade, aí você vê que as coisas não batem. O que o cara está medindo versus o que o C-Level espera disso. E aí é isso, a comunidade tem que estar alinhada com a estratégia da empresa, ela não pode ser um ser à parte, ali, uma coisa que é legal, a gente tem engajamento e tem as pessoas participando, não, precisa ter resultado. E aí, assim, quando você olha o que está sendo medido, você vai ver muito participantes de eventos, né? Então, quantas pessoas foram convidadas, quantas se inscreveram e quantas de fato participaram. Você vai ver muito NPS, né? Net Promoting Score, como os indicadores que acabam aparecendo mais. Então, tempo de resposta, conteúdo gerado pelos membros e tal. Mas quando você vai ver o que o C-Level quer, o C-Level quer novos clientes, aumentar a retenção dos clientes existentes, gerar receita de novas fontes, então criar novas fontes de receita para a empresa. Então, assim, a gente não pode perder esse olhar, né? E aí, para a comunidade dar esse tipo de resultado, é médio e longo prazo. Então, assim, a minha sugestão é tenha indicadores que estejam alinhados com a estratégia, diretamente na veia, na estratégia da empresa, mas, ao mesmo tempo, alinhe as expectativas de que esses indicadores são ambiciosos e que a gente precisa de um tempo para plantar, cultivar e colher os frutos disso. Porque na verdade é aquilo que você falou, a estratégia da comunidade tem que estar inserido dentro da estratégia da empresa, né, como um todo. Da mesma forma que você tem lá estratégia de redes sociais, estratégia de comunicação, ponto de venda, tal, você vai ter lá. A comunidade faz parte da sua estratégia de comunicação, né, e ela tem que estar integrada com os objetivos, né, eu acho que isso é fundamental. E você trouxe um ponto muito importante, tem as comunidades associativas também, né? Associação Paulista dos Médicos, tal. É uma comunidade, talvez com outro viés, talvez, na verdade, acho que são as comunidades mais antigas, né? Associações e sindicatos e tal, mas muito com viés de prestação de serviço, de oferecimento de serviço, de compra coletiva, do que esse viés que a gente vivencia nos últimos anos de você ter a comunidade como parte de uma solução ou parte de um grupo que você pertence e que ali as pessoas podem se ajudar, né? Eu acho que evoluiu esse conceito, né? Porque não é um conceito novo, né? Assim, se você for olhar para trás em associações e entidades, né? Não é um conceito novo, não estamos inventando a roda, mas eu acho que o olhar muda um pouco. O olhar é diferente quando a gente está num contexto corporativo, né? A gente está focado em outro tipo de resultado. Eu acho que as associações também são cobradas por resultado, mas de outro tipo. E outra coisa que eu acho importante, assim, que a associação faz muito bem e que as comunidades corporativas muitas vezes ainda pecam, é porque a comunidade corporativa olha muito para o resultado que a empresa quer, puro e simples. E você nunca vai conseguir montar uma comunidade se ela não entregar o resultado que o membro quer. Exato. Né? Então, isso muitas vezes chamam a gente lá, estão tentando fazer uma comunidade, estão tentando fazer sozinhos, olha, e aí você fala, tá, onde é que você ouviu o membro? O que o seu membro está procurando aqui quando ele entra aqui? Que tipo de solução ele quer? Ah, não sei, eu quero que ele resolva esse meu problema aqui. Mas tá, o que você está dando em contrapartida para ele? Você precisa resolver alguma coisa para ele também, senão não, né, o cara não vai lá. Tipo, é uma troca, né? É uma troca, ele né, não recebe para estar lá, né, nada, então ele precisa ser reconhecido, ele precisa ter alguma contrapartida nessa história. Então, às vezes eu acho que o universo corporativo, quando começa uma comunidade, peca nisso, peca em não ouvir os membros, entender o que eles querem para participar dali, porque a gente precisa estar atento para entregar isso.
E aí você falou que cada um dá um nome diferente, né? Eu já vi community manager e tal, as pessoas que fazem o trabalho dos usuários, né? Muita empresa considera os seus usuários a sua comunidade, né? Mas não é um conflito, porque eles são clientes, na verdade, né? São usuários, são clientes, mas dá para transformar o cliente na comunidade, ou todo cliente pode virar entrar na sua comunidade ou não, porque é uma linha muito tênue, né, entre como que você vai criar esse ambiente para que seus clientes sejam colaborativos, né, Ju? Como dá para fazer isso ou não? O que eu vejo com alguma frequência é as empresas fazendo comunidades de clientes, mas a comunicação é empresa-cliente. Empresa-cliente. Isso, empresa-cliente. E assim, se a gente não conectar todos os pontos, a gente tem que conectar cliente com cliente, não é uma comunidade, é só mais um canal de comunicação que você está abrindo ali, que você está dando o nome de comunidade, mas que não necessariamente é. Então, é isso, né? Foca muito em conteúdo, a empresa gera lá aquele montão de conteúdo, bombardeia o cliente com isso, mas não tem essa conexão, não tem essa colaboração, não tem essa troca entre os membros. E aí, no meu conceito, isso não é uma comunidade. Não é uma comunidade. Agora pode ter uma comunidade de clientes? Pode. Assim, a gente vê tecnologia fazendo isso super bem. Faz bem com o C-Level, faz bem com o desenvolvedor, faz bem com diversos stakeholders, diversos públicos criando comunidades específicas. Então tá ali o C-Level discutindo estratégias de inovação, de mudança, de adoção, né? Então você vai ver lá comunidades de cloud computing, comunidades de blockchain, comunidades de... hoje a gente teve uma de observabilidade. Observabilidade como solução de tecnologia. Eu tenho comunidades olhando para coisas super, super diferentes, juntando clientes. Então, os clientes falando o que está dando certo na implantação deles, o que não está dando certo, promovendo essa troca e melhorando essa curva de aprendizado para que ela seja mais rápida e mais efetiva. E aí o cara gosta de trocar com esses pares, assim, ele gosta de participar. Então. Aquilo que você falou, quando ele vê que ele está sendo útil e que a participação dele é colaborativa, né, que ele é escutado, que ele tem um lugar à mesa, né, que ele pode falar, e o que ele fala vai ajudar alguém, você começa a criar esse conceito de pertencimento, né? Ô Juí, você falou um pouco, a gente falou um pouco da MPI, eu queria que você trouxesse aqui o que é a MPI, né? A gente que é dessa área de eventos, enfim, eu fiz uma entrevista uma vez. Entrevista não, né? Um bate-papo aqui, igual a gente está fazendo com o Ricardo Ferreira, né? E ele contou e tal da chegada da MPA, mas eu queria que você falasse aqui mais atualizado, né? O que é a MPA, quais são os planos aqui para o Brasil, América Latina, enfim, trazer um pouquinho aqui para a galera. Bom, a MPI é uma entidade de profissionais de eventos, Meeting Professionals International. Ela é de origem americana, mas hoje está presente no mundo todo, aqui no Brasil desde 2008. E o propósito da MPI é ter conteúdo educacional e troca entre profissionais do setor. Legal. Desde fornecedores, clientes, agências, misturar toda essa galera para pensar o que é tendência, o que tem. E assim, os estudos da MPI são muito avançados, tem muita coisa muito interessante. Nos meus tempos de Senac, de dar aula, era uma fonte de onde eu sempre bebi muito para levar para os alunos, porque sempre tem coisa realmente de ponta para a gente se provocar e pensar os eventos de formas diferentes. E agora que a gente está nesse momento de reconstrução do nosso setor, de entender como é que vai ser daqui para frente, é sempre muito mais rápido e mais fácil quando a gente junta essa galera e pensa juntos do que ficar aí sozinho, batendo cabeça, tentando na tentativa e erro aí. Legal. E aí a MPI, então, é uma associação, qualquer profissional planner pode se associar e participar dessa comunidade, desse grupo que vai trocar experiências, que vai receber conteúdo. Então, realmente aplicar o conceito de comunidade na prática, né? Totalmente. E não só planners, suppliers também são super bem-vindos na MPI. Então, é juntar essa cadeia como um todo e facilitar para que a gente possa avançar de forma mais rápida. E sim, legal. É total conceito de comunidade. Legal. Ô, Ju, e a gente está chegando no final aqui, mas eu queria que você trouxesse também, eu não sei se existe alguma comunidade que é pública ou alguns projetos que você considera assim
inspiracionais, né? Então, a empresa que quer começar a trabalhar a comunidade, aonde que ela vai pesquisar? Você trouxe o livro, eu achei bem legal também. Então, assim, traz umas dicas para a galera que está vendo a gente aqui até o final e que quer começar a trabalhar com comunidade nas suas estratégias. Aonde procurar, onde pesquisar, onde existem boas referências de comunidades. Bom, boas referências CMX, então entrem, digita aí CMX no Google. Ele tem muito dado, muita informação, muito relatório para quem quer ver. É uma ótima fonte. Agora, na prática, se vocês quiserem ver de comunidades, bom, para quem está aqui, eu já convido todo mundo a conhecer a comunidade do LAMEC, Legal. que é uma comunidade derivada da MPI. Então, para profissionais de eventos, a gente tem ali encontros, conteúdos, tem o grande evento, que é o LAMEC, que acontece já desde 2011. E tem outra comunidade que eu gosto muito, que a gente faz também, que é a WIT, Women in IT. Uma comunidade para fortalecer e empoderar mulheres que já trabalham ou que querem vir a trabalhar na tecnologia. Que legal. Women's in IT. In IT, WIT. WIT. W-I-I-T. Women in IT. Vale super a pena conhecer. Eu acho que é um case super legal. Nasceu de uma parceria com a Amazon. E a Amazon, então, fez um evento no ano passado, juntou um monte de mulher lá e falou, gente, a gente não pode deixar isso aqui só acontecer no evento e não continuar. Legal. Então, falamos, vamos transformar isso aqui numa comunidade, e a comunidade está aí, 2.300 membras, todas mulheres. Legal. E tem gente de todas as idades, com todas as experiências, e tem um programa de mentoria muito legal, então você pega as mulheres mais sêniores aí dentro do setor de TI, ajudando os novos entrantes, as novas mulheres que querem se desenvolver nessa carreira que por tanto tempo foi dominada por homens e começa a se abrir para isso. É uma comunidade muito legal, vale a pena também para mulheres que gostam de tecnologia, que estão nos assistindo aqui. Conhecerem homens também para dar uma olhadinha. Claro, não, mas eu acho que é legal, com certeza, eu acho que quem quer aprender, né, quem quer buscar, quem quer desenvolver, tem que pesquisar e ver o que está dando certo, né? E eu acho que o que você trouxe aí são exemplos de sucesso. Acho que você trouxe também do Doritos, aí foi muito legal. O Ju, e assim, eu acho que está cada vez mais na pauta das empresas, né? Está cada vez mais no pipeline das organizações e realmente eu acho que é um caminho sem volta esse trabalho com comunidades, né? E aí, assim, para a gente encerrar, né, chegar no final, quem quiser contratar a Juliana, enfim, você faz isso pela agência que você trabalha, como é que funciona? A empresa que você trabalha é especialista em comunidade, ou a comunidade está dentro dos serviços que vocês prestam? Como é que funciona? Sim, eu lidero a área de comunidades dentro da MCI. Legal. Então, podem procurar pela gente. E eu queria só pegar um gancho nessa sua última fala, assim, né, de que as empresas não podem deixar de olhar para comunidades. Tem uma fonte também que eu gosto muito, o Freeman, né, que lá no final dos anos 70, quem estudou administração aí conhece bem, que falava lá sobre como é que a gente faz relacionamento com stakeholders e tal. Ele lançou um livro ano passado que chama The Power of And, o poder do E. Ainda não está disponível em português, está só em inglês, mas vale muito a pena para quem lê inglês. E ele fala justamente que as empresas não têm mais essa chance de escolher. A gente está aqui para dar lucro. Não, a gente está aqui para dar lucro e para ajudar a comunidade em que a gente está inserida. Legal. A gente faz parte de um mercado, mas a gente faz parte de uma sociedade civil. Então, a gente tem que achar um jeito de equilibrar as coisas. A gente não tem que dar mais peso para um ou para outro. A gente precisa encontrar um jeito de sim dar lucro e sim ter um impacto positivo na sociedade que a gente está inserido, sabe? E as comunidades trazem isso, porque quando a gente fala que não dá mais para não falar em diversidade, não dá mais para não falar em inclusão, tudo isso a comunidade te dá esse espaço de você ouvir o seu público, né? De uma forma muito horizontal, muito sem hierarquia, saber do que as pessoas estão pensando. Então, se isso faz sentido para vocês, vocês podem me procurar. Eu sou Juliana Aranega em qualquer uma das redes sociais. É fácil me achar, não tenho nenhum homônimo. Que mas bom. Eu tenho um prazer de conversar sobre esse assunto. E quem quiser Nossa, muito conversar mais legal. vai ser uma alegria. E passou rápido, você vê, a gente fica aqui 40, 45 minutos, passa voando.
é um tema realmente fascinante, assim, porque tem muita coisa, né? E realmente muito estruturado. E a MCI é uma agência que vem focando muito nisso, né? Em comunidades, né? Em criação de comunidades, desenvolvimento, estruturou isso há alguns anos, né? E acho que poucas empresas fazem isso, fazem esse trabalho, né? Eu vou contar uma historinha de MCI aqui, mas não espalhem, tá? Tá, não, fica à vontade. Não, a MCI foi fundada pelo Roger Tondé, né, um suíço, e o Roger fez parte do movimento hippie. O logo da MCI é uma florzinha por puro paz e amor, assim. Ah, legal. E ele é um cara que acredita em comunidades, tipo, dessa experiência lá atrás, sabe? Um cara que conviveu com Richard Branson, com grandes nomes aí que tem uma carreira exponencial dentro disso. Então, ele sempre acreditou muito em comunidades. E MCI significa Minds, Communities and Ideas. Então, as comunidades sempre estiveram muito presentes. E hoje a MCI se posiciona como uma empresa de engajamento, né? De marketing e engajamento. E acho que nada melhor para engajar no longo prazo do que uma comunidade. Exato. Se você quer fidelizar cliente, é uma coisa importante para a sua empresa, ter um espaço onde você promove esse senso de pertencimento é muito difícil que um concorrente seu consiga levar, sabe? Quando o cara fala, não, isso aqui é meu, eu faço parte dessa marca. Então... às vezes a empresa até faz isso de uma forma orgânica, sem ser estruturada, mas ela está criando esse senso de comunidade, né? Eu acho que esse pertencimento e esse é um employer brand, né? O tão falado em employer brand é você trabalhar. Eu acho que você trouxe isso lá no começo, né? A primeira comunidade é a dos seus colaboradores, né? Pode ser a dos seus colaboradores, né? A empresa que enxergar, a empresa que começar de dentro para fora, com certeza vai ter resultados mais duradouros, né? Mais longevos, né? Com certeza. Essa semana a gente vai ter um evento justamente falando de employer branding com a Suzy Clevery, que é a maior autoridade aí no assunto. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, o evento já vai ter passado. Sim. Mas, de toda forma, procurem nas redes, porque ele vai estar disponível no LinkedIn da MCI Comunidades. Legal. E se esse assunto te interessa, vai lá ouvir também, que vale a pena. Eu vou lá escutar, com certeza. Ju, obrigado, não tenho nem como agradecer. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer a sua experiência, né? Trazer o seu conhecimento, dividir com a galera aqui. A gente, com certeza, tem pauta aí para mais 2, 3 programas. E com certeza não vai faltar oportunidades, porque a gente vai estar juntos aí na MPI agora e muita coisa vai surgir. E um dos objetivos do canal aqui do Backstage é justamente isso, trazer o profissional da área, trazer os bastidores do que rola no mundo dos eventos, no mundo do turismo e compartilhar com a nossa comunidade de planners, a nossa comunidade de turismólogos, a nossa comunidade de gestores de eventos, a galera que quer se desenvolver e que quer aprender. Ju, obrigado. Galera, quem ficou aqui até o final, então não esquece de assinar o sininho, dar um joinha, aquela coisa toda que vocês conhecem. Ju, mais uma vez, obrigado. Foi uma honra, um prazer e a gente vai marcar uma próxima conversa, com certeza. Combinado, amor. Obrigada, prazer. Valeu, obrigado a você. Beijão.